Pessoal, tudo bem? Eu sou a Edna, você já me conhece, provavelmente já me conhece, por isso está vendo esse vídeo. Eu perguntei nas minhas redes sociais no sábado passado que curiosidade vocês teriam de saber sobre a minha vida profissional para colocar, fazer um vídeo especial hoje no dia 15 de outubro, que é o dia dos professores, né? Bom, e aí algumas pessoas me perguntaram algumas coisas super interessantes e bora lá responder. Bom, separei aqui, ó. O João Silvério perguntou, ele e a Líbia, né? A Líbia Oliveira e o João Silvério são pessoas que estão sempre por aqui, tá? São pessoas que eu considero como amigos já, porque estão sempre aqui ligadinhos nos meus vídeos, pedem às vezes algum exercício, mas de qualquer forma estão sempre comentando em vários vídeos, são uns amores, né? Os dois queriam saber como que eu pensei, quando que eu pensei em ser professora, né? E a Líbia, além disso, quer saber onde que eu fiz a minha graduação. Bom, quando que eu decidi ser professora? Pergunta difícil essa. Eu acho que eu já sei. Eu acho que eu já decidi ser professora quando eu era criança. Gente, eu brincava, eu gostava muito de brincar. Eu tinha duas coleguinhas na minha rua, né? E a gente gostava muito de brincar, de dar aula. Então, uma dava aula para outra. Cada hora uma era professora. A minha amiga tinha um quadro, né? Eu também cheguei a ter. E quando eu estava sozinha na minha casa, às vezes eu dava aula para boneca. Eu colocava umas bonecas assim sentadinhas e eu ficava dando aula para elas. E quando a gente estava junto, né, eu e essa minha amiga, a gente, cada hora uma dava aula para outra. Então eu sempre gostei dessa ideia de ser professora. Quando eu fui para a escola, eu me identifiquei muito com duas matérias, que era matemática e biologia. Eu sempre acertava tudo nessas duas matérias, eu gostava demais dessas duas matérias. Mas acabou que a paixão por matemática falou mais alto, né? Pensando hoje em dia, eu poderia ter escolhido outras profissões, né, que tinham que tinham a ver com matemática, né? Fazer uma engenharia, uma arquitetura, uma administração, né? Mas eu acho que eu fiz a escolha certa, né? Na época, era o que eu tinha, era o que eu tinha para hoje, né? Eu não tinha muita visão de mundo, né? A minha família sempre foi uma família muito simples, né? Tios, primas, a única profissão que existia na minha família, né, para quem tinha curso superior, que na época eram duas pessoas, eram dois professores. Então, era o espelho, era o quem eu podia enxergar. Então, hoje em dia, talvez se eu tivesse a visão que eu tenho hoje, a internet, né, que a gente pode procurar o que que faz um engenheiro, o que que faz um arquiteto, né? Quando eu fui para a faculdade, foi em 2004, não tinha essa internet, eu fui ter computador só depois que eu formei, em 2009. Então, assim, o acesso à informação era bem mais difícil, né? Então, pela minha convivência, né, com as pessoas que tinham curso superior na minha família, eram professores, então foi o que eu decidi também ser, né? Não me arrependo, não, gosto muito da minha profissão, tá? Bom, o Eric Brandão também é um querido que está sempre por aqui mandando cada questão mais linda que a outra, adoro as questões que ele me manda. Ele perguntou se eu me espelhei em alguém como forma de inspiração para tornar professora. Bom, me inspirei nesses dois professores da minha família, né, que são os meus padrinhos, inclusive, né, meu tio e padrinho e a esposa dele. Me inspirei neles, tá? E me inspirei em alguns professores do colégio. Eu tinha dois professores de matemática que eu gostava muito, né? Que são a professora Wanda e o professor Fabrício. A professora Wanda, inclusive, eu tive a oportunidade de encontrar com ela depois de formada e falar que eu me inspirei nela, eu virei professora. Ela, não, não faço não, muda de ideia, dá tempo ainda de sair dessa profissão. E o Fabrício, inclusive, no segundo concurso que eu passei, sou efetiva em dois cargos no estado, o segundo concurso eu passei junto com ele. Então, um professor que me inspirou, eu passei ali junto com ele, né, na nomeação, nós estávamos juntos lá. Então, foi muito legal. Então, nesses dois, eu me inspirei, né, como pessoas, né, que estavam ali no meu convívio. Mas, de qualquer forma, eu coloquei aqui uns lembretes, né, para poder falar. De qualquer forma, eu digo que todos os meus professores me inspiraram, me influenciaram, ou positivamente ou negativamente, né? Dentro da própria faculdade, eu olhava e falava assim: esse cara é muito ruim, ele está me ensinando a como não ser. Esse cara é muito babaca, ele está me ensinando como não ser. Então, nossa, essa professora é excelente, vou ser desse jeito, vou fazer dessa forma. Então, todos os professores que passaram na minha vida, né, me deram uma bagagem muito importante. Me ensinaram a ser e me ensinaram a não ser. Então, sou muito grata a todos eles, tá? Bom,
O Ian G me perguntou o seguinte: é verdade que o salário de professor não dá para nada? O Ian, essa sua pergunta é bem interessante, né? Você vê professor falando, a gente reclama de salário, né? A gente reclama de melhores condições de trabalho, que a gente não tem valorização. E assim, não dá para nada, depende do que você quer dizer. Se eu fosse uma pessoa solteira, que morasse ainda às vezes com meu pai, com a minha mãe, não tivesse tanta despesa, o meu salário, não posso falar que ele não dá para nada, né? Mas agora eu tenho minha casa, sou uma mulher casada, eu tenho filho. Então, pensando, se eu tivesse que sustentar a casa, sustentar meu filho, realmente o meu salário não dava, tá? O salário de professor, ele é pequeno e ele é comparado a outras profissões que tiveram que estudar tanto quanto nós, ele é muito menor. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que é contadora, que inclusive me ajudou muito na minha carreira. Eu tenho várias pessoas que eu sou muito grata, né? Mas essa minha amiga Jordânia, um beijo, Jordânia. Ela ganha como contadora pelo menos umas 5 vezes mais do que o que eu ganho como professora, né? Então, assim, quando a gente compara quem fez licenciatura com quem fez outra faculdade, a gente vê que a gente fica inferiorizada. Mas não é tanto. Por exemplo, a minha irmã é nutricionista, né? Depois que comentei que a minha família só tinha professores, hoje em dia já tem um advogado, já tem um engenheiro e já tem uma nutricionista, já tem coisas diferentes. Além de mais 2 primas professoras também. Bom, minha mãe é nutricionista. Ela ganha menos que eu. Então é bem relativo isso, Ian. Depende, não é sempre que a gente consegue ter o piso salarial adequado, né? Meu cachorrinho tá aqui. Você quer aparecer no vídeo? Meu amor, vem cá. Pode vir aqui. Madruguinha quer dar um oi pra vocês, gente. Esse aqui é um dos meus 3 cachorrinhos. Esse é o Madruguinha. Né, amor? Você quer aparecer no vídeo? Apareceu, agora pode ir lá. Então é isso, Ian. Salário não dá pra nada, é meio relativo. Depende de como são os seus gastos. Bom, o Luiz Silva perguntou o seguinte: o que mais frustra a senhora nessa profissão? Ô, Luiz, é tanta coisa que me frustra. É muito complicado. Bom, falando aqui pelo YouTube, por exemplo, o que que me frustra? Eu fico aqui bem disponível para poder ajudar as pessoas a tirar dúvida e tudo mais. E aí o que me frustra é quando uma pessoa manda um exercício e fala assim: eu quero que você me responda agora. Sabe? Eu não sou empregada dessa pessoa. Eu nem vou ver essa mensagem agora. Eu trabalho em vários outros empregos, então não é assim. Eu não estou disponível para a pessoa ali. Nem se ela estivesse me pagando, não estou disponível assim. Então isso me incomoda, isso me frustra um pouco, né? Acho que a pessoa, acho que a gente não tem mais nada para fazer, tá ali à disposição dela. Então no YouTube eu falaria isso. Na escola, me frustra um pouco os alunos desinteressados, né? Aqueles alunos que têm tudo na mão e não dão valor, porque eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de estudar. Meu pai é analfabeto, mas ele sempre se empenhou para que eu e a minha irmã estudássemos. Então, assim, devo muito isso a ele, né? Então, assim, eu não tinha computador, eu tinha que ir para a biblioteca do colégio estudar, fazer uma pesquisa, né? Eu fui ter, igual eu falei, fui ter computador e internet só depois que eu formei na faculdade. Então, tudo foi tão difícil para mim, fiz a faculdade toda trabalhando. Então, quando eu vejo um aluno que tem tudo na mão e ele não dá valor, isso é uma coisa que me frustra muito. E às vezes os pais sem noção. Eu trabalho com ensino fundamental 2, né? Eu estou agora na escola com 8º anos. Então tem muitos pais que vão lá na escola cobrar certas coisas que eles deveriam cobrar do filho em casa e não da gente, né? Ah, por que que ele tirou uma nota baixa? Ah, você viu que tipo de trabalho ele me entregou? Você viu como que ele está resolvendo as questões? Você viu como está a prova dele? Então, assim, esse questionamento parece que não é feito com a pessoa certa, né? É óbvio que tem coisas que os pais têm que vir falar com a gente. A gente está aqui para ser, né? A gente tem que se unir. Afinal, a educação, né, do filho deles é importante para mim e é importante para eles, né? Mas assim, tem certas cobranças que são meio desnecessárias, né? Então isso me deixa um pouco frustrado, tá? Bom, deixa eu ver o que mais. O Sidney Silva, também, que é um querido que está sempre aqui comigo, pergunta qual foi o impacto na minha primeira aula, né? E o Dirceu Souza pergunta a mesma coisa e ele pede dicas, porque ele fala que ele vai começar a dar aula, né? Então, ô Dirceu, seja bem-vindo, né, a esse mundo aqui dos professores. É um mundo que eu gosto muito, é um mundo que tem muitos problemas, nós temos desvalorizações, mas é um mundo que me encanta. Eu tô cada dia mais empolgada, eu saio da sala de aula pensando no que eu vou fazer no dia seguinte, na semana seguinte. Às vezes algum aluno me faz uma pergunta que eu acho assim, excelente. Eu falei, é verdade, por que que eu nunca pensei nisso? Então, isso para mim é uma coisa bem bacana, tá? Eu gosto bastante. Então,
respondendo vocês qual foi o impacto, né, na minha primeira aula. Bom, eu já dei aula em vários contextos diferentes, né? Quando eu estava na faculdade, eu comecei a dar aula particular num cursinho de aulas particulares, que foi excelente. Eu fiquei acho que uns 4 anos lá. E esse cursinho me deu bagagem para saber, né, tudo que eu sei hoje, né? É claro que a gente tem que estar sempre aprendendo, né? Ah, eu já sei tudo, óbvio que não. Mas assim, a bagagem mais importante é esse cursinho que me deu. Então, assim, eu lembro que quando eu fui começar, a minha chefe falou assim: olha, não fala para o aluno. Eram salinhas pequenas, né? Tinha um quadro, carteira, e entrava um aluno por vez. A cada hora entrava um aluno. A gente não sabia o que queria perguntar, então, querendo ou não, a gente tinha que estudar um pouco de cada coisa. E ela falou comigo assim, quando eu fui começar, ó, Edna, não fala para esse aluno que é a primeira vez que você está dando aula, tenta despistar. E eu não consegui, não falei, mas a gente fica muito nervoso, né? Não tem como. Então, assim, depois eu fui dar aula na faculdade. Assim que eu formei, eu consegui, graças a essa Jordânia, minha amiga contadora, mais uma vez, obrigada, Jordânia, eu consegui um emprego na universidade de Uberaba, que eu fiquei trabalhando por 10 anos, né? Eu saí agora recentemente. Então, eu fiquei trabalhando por 10 anos, então comecei lá nessa faculdade. Também fiquei nervosa. Foi bacana a experiência. Eu saí da primeira aula assim, meu Deus, eu tenho que estudar mais. A gente prepara bastante, mas eu saí desse primeiro momento com essa sensação, devia ter preparado melhor. Nunca tá bom, a gente sempre acha que deveria ser melhor. Até quando eu tô gravando videoaula aqui, eu gravo uma videoaula e falo assim, nossa, podia ter falado isso, esqueci de ter falado aquilo. Então, a gente está sempre se corrigindo, né? Depois eu fui pro cursinho, dei aula por muito tempo num cursinho bacana aqui da minha cidade. Nesse cursinho eu já estava um pouco mais relaxada, sabe? Então, assim, a aula já foi melhor. Então, assim, a sensação que eu saí qual foi o meu primeiro impacto na primeira aula, foi a sensação que eu deveria ter estudado mais. E quando eu fui para o colégio, que aí eu já fui só depois de terminar o meu mestrado, e que aí eu tinha passado no concurso, mas até ser chamada, né? Demorou bastante. Então, só em 2015 que eu fui entrar na sala de aula do estado, né? Era o 7º ano na época que eu fui dar aula. E aí, assim, eu saí com uma sensação que eu tinha que estudar mais, mas não o que eu ia falar, mas a questão de disciplina. Trabalhar com alunos de 7º ano foi bem complicado, tá? A questão de disciplina foi complicado. Então, uma dica que eu vou te dar, Dirceu, que você perguntou, é o seguinte. Primeiro, não vai esperando que seja a melhor coisa do mundo, né? O começo é sempre muito difícil, é sempre muito complicado. Cuidado com pais, né, que vão reclamar do seu trabalho, vão achar que você está sempre errado o tempo todo. Mas a dica mais importante que eu vou falar para você, Dirceu, é o seguinte: faça com amor, tenha noção do impacto que você vai causar na vida do seu aluno. Então, evite constrangimentos de alguma coisa perante toda a turma. Né? A gente não sabe o que está acontecendo na vida do aluno, a gente não sabe que problemas ele está passando. Então, assim, aquele aluno mais calado ou aquele aluno que mais te enfrenta é aquele aluno que mais precisa de você. Então, em algum momento, chega, senta com ele, conversa. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Você precisa se abrir. A gente tem vários alunos que não conversam com os pais porque os pais não dão abertura. Então, eu já cansei de passar por essas experiências, eu chegar e sentar e conversar com esse aluno e foi sempre positivo. Então, a dica mais importante que eu te dou é essa. Tenha paciência com o seu aluno. Você não sabe o que ele está passando em casa, tá? Bom, outra pergunta. Já pensou em desistir? A Débora Siqueira me perguntou. Ô, Débora, no estágio eu pensei. Depois que eu de fato fui atuar, não. Mas assim, no estágio eu peguei uma escola bem bem complicada, né? Hoje em dia, graças a Deus, eu dou aula numa escola bem, bem bacana, mas eu peguei uma escola mais complicada, com muita indisciplina. Eu falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? O que que eu vou fazer da minha vida? Mas hoje em dia, eu não penso mais em desistir, tá? Graças a Deus, estou em bons lugares. O Erlisson Albuquerque, ele pergunta quais são os professores do YouTube que admira. Gente, é tanta gente, eu fiz uma lista aqui, mas eu tenho certeza que eu esqueci de alguém, tá? Mas vamos lá. Eu gosto muito do professor Noslen. Eu estudei para concursos com o professor Noslen de português. Estudei com o professor Aquino. Hoje em dia o Aquino é meu amigo, a gente troca figurinhas. Ele me ajuda em muita coisa aqui no YouTube. Então, o professor Aquino, sensacional. Professora Ângela, nem se fala, uma amiga perfeita, uma educação, uma simplicidade. Admiro demais o trabalho dela e ela como pessoa também.
Gosto muito do Robson Lears, de matemática, do Jefferson, do canal Heavy Metalmática, da Júlia Matemaníaca. Acho ela super criativa com os vídeos dela, que ela posta toda semana. E eu não teria as mesmas condições de postar o tipo de vídeo, né? De divulgação científica que ela faz, eu acho maravilhoso. Gosto do professor Douglas Gomes também, de física, ele faz desenhos perfeitos, admiro demais o trabalho dele. Quem mais? Professor Demócles Rocha, né? Ele me ajudou demais aqui no YouTube também no começo. Ele, graças a ele que eu pude participar dos encontros de YouTubers lá no Rio de Janeiro e conhecer essa galera toda. Então, o Demócles deu demais a ele. A Rafaela do Mais Ciência também gosto muito dela. O Procópio, né, do Matemática Rio, também gosto demais dele. Gosto também do Átila, né, que agora está em alta aí falando, né, desse tema aí da pandemia. Gosto do Pedro Luz, do Ciência Todo Dia, que ele é perfeito. Gosto também do Universo Narrado, maravilhoso. Um cara aqui de BH, esqueci o nome dele. Deixa eu ver se eu falei mais. Acho que eu falei de todo mundo. Manual do Mundo, comentei também. Perfeitos. É isso. Esses são os canais que eu mais gosto de assistir, que tem a ver com ciência, né? Que tem a ver com educação, e são pessoas que eu mais admiro. Então, Erlisson, espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Bom, também quero agradecer o Valdenir Aparecido, Paulo Silva, o YY João, a Deise Soares e o Márcios dos Santos Cruz, que eles não perguntaram nada, mas só colocaram elogios lá, agradeceram o meu trabalho, e eu que agradeço vocês por carinho, por tanto carinho, tá? Bom, o Carlos perguntou como chegaste a esse nível. E esse aqui eu não sei falar o nome, gente. O Clay. Ele pergunta uma coisa semelhante, ele quer saber de onde vem tanta força de vontade para ensinar. Carlos, como que eu cheguei a esse nível? É assim, passando por várias etapas, é o que eu comentei. Comecei com aulas particulares, depois eu tive a chance de ir para a universidade, depois eu fui para o cursinho, depois eu fui para a escola mesmo, de fato, né? O último trabalho foi a escola e vim para o YouTube junto. Então, quando eu entrei na escola, eu tinha entrado aqui no YouTube, né? Mas um pouquinho antes, né? Então, assim, como que a gente chega a esse nível? Eu acho que é fazendo matemática. Como é que a gente aprende? Trabalhando, fazendo questões, estudando, né? Estou no nível que eu quero? Longe de mim. Quero fazer muita coisa ainda, muita coisa bacana, né? Fiz meu mestrado, penso ainda em fazer doutorado, né? Vamos ver. Mas assim, como que a gente chega a esse nível? É um degrau por vez, né? Estudando, estudando, estudando e fazendo questões, tá? E aí, de onde vem tanta força de vontade de ensinar, que é o que o Wesley perguntou, eu falo que é do reconhecimento dos alunos. Então, por exemplo, na escola que eu trabalho, já teve turmas que fizeram abaixo-assinado para eu continuar dando aula para eles no outro ano. Eu dava aula para o oitavo, fizeram abaixo-assinado para eu dar aula para o nono ano. Nessa escola que eu trabalho, já fizeram festa surpresa para mim no Dia das Mulheres, no dia do meu aniversário, fizeram uma festinha surpresa de chá de bebê quando eu estava grávida do meu neném. Então, olha só que coisa mais bacana. Então, esse reconhecimento é o que me faz continuar, é o que me faz querer continuar. Aqui no YouTube, é justamente a mesma coisa. Quando eu vejo um comentário de uma pessoa, às vezes, que não está nem no Brasil, eu estou vendo seus vídeos, você está me ajudando muito. Graças a você eu voltei a estudar. Então, assim, isso não tem preço, isso é impagável, isso é maravilhoso. Então, de onde vem essa força de vontade? Do reconhecimento de vocês, tá? Inclusive, obrigada mais uma vez, né? E a última pergunta, o Daniel Sales coloca: o que é mais importante hoje para um professor exercer sua profissão no cenário atual que o Brasil vive? Ai, difícil essa pergunta. Deixa eu ler de novo. O que é mais importante hoje para um professor exercer sua profissão no cenário atual? Bom, eu acho que é o que eu comentei já anteriormente sobre a gente tentar entender o lado do aluno, né? Hoje em dia tem muito mais alunos que não querem aprender do que querem, né? Os alunos, às vezes, eles não têm noção. Você pode fazer um concurso, você pode fazer o Enem, vestibular, alguma coisa. Eles não têm essa perspectiva, não têm essa noção de futuro. Então, isso o mais importante, eu acho que é tentar entender o lado do aluno. É a gente entender que quando a gente vai para a sala de aula, aquele aluno que é CDF, que te responde antes mesmo de você perguntar, ele não precisa de você, ele já sabe, ele é autodidata. Não estou falando que você não tem que olhar para ele, não tem que elogiar, não é isso.
Mas aquele aluno mais complicado, mais quieto, né, mais malandro, ou mais até, digamos assim, sem educação, é aquele aluno que precisa de você. Então, eu acho que o que é mais importante é enxergar isso, é enxergar que você está ali para mudar a vida daquele aluno, ou positivamente ou negativamente, você tem um papel, né, muito importante, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala na sala de aula, né? Então, assim, a gente está ali, eu acho que a gente está ali para levantar a autoestima do aluno, levantar sonhos que às vezes eles não têm. Então, eu acho que isso é o mais importante, né? É óbvio que a gente tem que pensar que a gente tem que lutar pelos nossos direitos, tem que querer, né, um piso salarial mais digno, né, querer que os governantes deem mais valor, mas assim, isso tem, às vezes, quando tem algum comentário, né, de pessoas, falam, mas você já sabia que você ganharia mal nessa profissão. Concordo. Eu nunca fui iludida. Eu sabia, quando eu decidi ser professora, eu sabia que a gente ia ganhar mal, sabia que a gente ia reclamar disso, então eu concordo com esse tipo de comentário. Então, não é ficar reclamando o tempo todo, a gente tem que ter uma noção, mas é de fato lutar pelos nossos direitos quando é possível, né? Não é a todo momento também, mas assim, quando é possível a gente lutar pelos nossos direitos, pensar às vezes até no nosso voto, né? Será que essa pessoa aqui vai dar valor à educação? Será que essa pessoa aqui, esse candidato A, esse candidato B? Então a gente tem que, eu acho que pensar, né, bastante na hora de votar, saber cobrar também de quem a gente votou, porque às vezes a gente vota em uma pessoa e esquece ela. Não, a gente tem que cobrar. Ou, você não falou que ia fazer isso? Então, assim, saber também cobrar os nossos direitos. Eu acho que isso seria uma coisa bem importante, tá? E é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aí teve uma última pergunta que chegou para mim aqui agora, na hora que eu estava gravando o vídeo, eu não anotei. Deixa eu falar aqui. O Renato Gomes perguntou assim: você, como matemática, o que pode afirmar sobre passar esse conhecimento? Em entender a linguagem de Deus, Galileu Galilei, em aspirar por cada equação e teorema teoremas que vão ser descobertos. Em suma, qual a grandeza de fazer parte dessa disciplina? O que eu posso afirmar sobre isso é que a gente tem que estar sempre aprendendo. Nunca a gente sabe nada, né? Tem uma frase que fala assim: o que a gente conhece, né? É uma gota do oceano, né? O que a gente desconhece, o que a gente ignora é esse restante do oceano. Então, a gente tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre aprendendo, né? E assim, da mesma forma, teve um comentário que eu esqueci quem foi, que falou, por exemplo, os profissionais da saúde, né? Estão sendo super importantes nesse momento agora. Então, assim, eu acho que todas as profissões têm a sua relevância, têm a sua importância, né? Então, a gente tem que fazer com amor. Então, assim, se você que está me assistindo, às vezes é professor, está desiludido, não quer mais continuar como professor, tenta outra área. Não precisa. Tem uma amiga, por exemplo, que é a Deise, que até comentou, ela não estava feliz, não estava satisfeita com a profissão, ela saiu, ela pediu exoneração agora do Estado. Então, assim, ela foi até muito corajosa, né? Mas, assim, faça isso, tente, se você não está satisfeito, tente ir para outra coisa, tente descobrir no que você também é bom, porque eu não acho que a gente é bom só em alguma coisa, né? Eu, particularmente, gosto do que eu faço, acho que eu sou boa para matemática, mas eu acho que eu tenho outros dons também, né? Então, assim, fazer parte desse ramo, né? Entender que a matemática existe na prática, né? Ah, para que existe, por exemplo, uma função do segundo grau? Você sabia, então, que, por exemplo, tomar um antibiótico, né? A ideia de qual a ação, o tempo que o antibiótico leva, né, para agir no nosso organismo é uma função do segundo grau. Então, assim, tentar trazer o cotidiano para dentro da matemática, isso é muito importante, né? Então, ter todo esse conhecimento, falar de ciência é uma coisa muito importante. Então, para mim, é um privilégio fazer parte dessa carreira, né? Ser professora, para mim, hoje em dia no Brasil, é um privilégio. E, assim, pretendo me aposentar nessa profissão, né? Talvez não exatamente na escola, mas às vezes no YouTube, num cursinho, numa faculdade, às vezes montar um cursinho para mim no futuro, montar uma escola, por que não, né? É alguma coisa que pode acontecer. Mas o que eu posso afirmar sobre esse conhecimento é que ele está sempre evoluindo e a gente tem que evoluir junto com ele. É isso, Renato. E essas são as perguntas que vocês me fizeram. Eu espero que eu tenha respondido a todos, tá? E para você, professor que está me assistindo, para você que vai começar a ser professor, vai ingressar nessa sala de aula, seja bem-vindo, né? E
para todos os outros os amigos de profissão, eu desejo um feliz Dia dos Professores, né? Que essa data possa ser comemorada, né, por todos nós e que daqui a um tempo, quem sabe, a gente seja um pouco mais valorizado, tá? Um super beijo, um abraço e até mais.